Ele entrou no mundo digital como qualquer outro usuário anônimo, com um pseudônimo qualquer. Um perfil simples, com informações genéricas, uma foto genérica. Mas por trás daquela identidade comum, escondia-se algo muito mais sinistro. Não se tratava apenas de editar páginas na Wikipédia. Ele estava criando uma rede de manipulação silenciosa e perigosa. Cada modificação que ele fazia nas páginas, cada correção que parecia inocente, tinha uma razão sombria. Era um jogo psicológico. Uma teia de mentiras e distorções que ele foi construindo, página por página, até que, quando finalmente perceberam, já era tarde demais. Era uma tarde chuvosa de outono quando a polícia fez sua primeira descoberta. Eles já haviam investigado dezenas de crimes, mas nada os preparou para o que estavam prestes a encontrar. A Wikipédia, o que muitos consideravam uma fonte confiável de informações, estava sendo usada como uma arma. As edições que ele fazia em artigos sobre assassinatos, sobre vítimas e sobre métodos de desaparecimento não eram apenas erradas, eram manipuladoras. Ele estava apagando, alterando e adicionando detalhes em locais estratégicos, criando uma narrativa própria, uma história controlada onde ele era tanto o criminoso quanto o invisível. Enquanto o mundo acreditava na informação oficial, ele estava alterando a própria linha do tempo. E quando suas vítimas começaram a aparecer, uma a uma, ninguém percebeu a conexão. Para o público, ele era um nome entre milhares, uma sombra, sem importância no imenso arquivo digital da Wikipédia. Mas para aqueles que estavam investigando, era um enigma. Ele conhecia todos os detalhes. Ele sabia o que as vítimas estavam fazendo, onde estavam indo. E, mais importante, ele sabia como mudar a percepção pública delas. Ele usou a Wikipédia para apagar evidências, para reescrever histórias, para criar confusão e para se esconder à vista de todos. Os investigadores estavam perdendo o controle. Cada pista parecia levar a um beco sem saída, mas não sabiam que ele estava deixando um rastro de fragmentos digitais. As páginas alteradas eram tão sutis que parecia impossível distinguir o que era verdade e o que era manipulação. Ele havia criado uma rede invisível, com links em páginas aparentemente irrelevantes, como se quisesse que alguém, um dia, colocasse as peças juntas. Mas ninguém estava olhando. Enquanto isso, sua fama crescia. Seus seguidores, todos invisíveis, na tela, começaram a prestar atenção nas pequenas mudanças. A cada dia, ele editava mais e mais páginas, construindo sua própria narrativa. Uma narrativa onde ele nunca seria pego. Era como um jogo de xadrez digital, e ele sempre estava à frente de todos. Até que, em uma madrugada, uma única mudança passou despercebida, uma linha apagada em um artigo sobre um desaparecimento não resolvido. Foi a pista final. Foi o erro dele. A mudança foi vista. A edição ficou registrada e a polícia finalmente teve algo concreto para rastrear. Mas a caça não foi fácil. Ele estava protegido pela vastidão da internet. Um fantasma que se movia com a agilidade de quem conhece cada canto das sombras digitais. Mas enquanto ele manipulava os dados, algo muito mais sombrio acontecia. Sua obsessão por controle se transformou em arrogância. Ele achava que poderia fugir para sempre. O que ele não sabia era que, ao alterar as páginas, ele estava criando um mapa, uma trilha de suas ações. Cada correção que ele fazia nas edições da Wikipédia deixava uma marca digital, uma assinatura invisível que, quando finalmente desvendada, revelou sua identidade. Mas ele já tinha se preparado para desaparecer. Os investigadores descobriram, tarde demais. Ele estava indo longe demais para ser capturado. A última edição foi feita em um artigo sobre sua própria biografia. Uma correção que parecia não ter importância para ninguém. Ele estava brincando com a ideia de ser reconhecido, como se fosse uma última piada antes de desaparecer por completo. Mas naquela alteração final, o que ele não previu foi a atenção de um usuário atento, que desconfiou da mudança e, com ela,
expôs sua verdadeira identidade. As autoridades começaram a rastrear cada um de seus movimentos digitais, e quando o encontraram, já era tarde. O assassino, que se escondeu atrás de um pseudônimo, utilizando a Wikipédia como seu próprio campo de manipulação, havia desaparecido. Mas agora, ele estava exposto. A realidade tinha sido distorcida por sua própria mão, e o jogo finalmente chegou ao fim. Por trás de cada linha apagada, por trás de cada edição alterada, ele pensava que poderia controlar o mundo digital. Mas o que ele não sabia era que, ao tentar reescrever a história, ele havia deixado um rastro de pistas que o revelaram. Ele se escondeu à vista de todos, mas não o suficiente. O mundo digital, assim como ele, nunca foi imune à verdade.